O que você tem a nos dizer sobre essa questão da saúde mental no trabalho? Uma outra pergunta é: como lidar com a frustração? Observe comigo aqui algumas coisas. Aqui nesse canal, nós estamos abordando com você como se aproximar da vida, sem esse sentido de alguém presente na experiência. O que nós não percebemos é que todos os problemas que nós temos na vida são problemas que estão assentados naquele que carrega o problema. Pode parecer estranho o que nós temos dito aqui, mas se você investigar de perto, se você se aproximar para olhar isso de uma forma muito direta, irá perceber a realidade do que estamos colocando aqui para você. Não há problema na vida, há problema em nós. A vida é como ela acontece como ela acontece. É a nossa relação com a experiência, é a nossa forma de contato com aquilo que ocorre, com aquilo que acontece. Esse modelo, como representamos psicologicamente o momento presente. Os acidentes, os incidentes, as ocorrências, os acontecimentos. É isso que determina em nós o problema. Eu disse em nós o problema, não na vida. Aqui nós estamos com você lhe mostrando que a vida ela é possível em tudo que ela representa, em toda a beleza do significado dela. Quando deixamos de lado esse sentido do eu, do experimentador, daquele que se vê separado da experiência, tendo a experiência como algo que está acontecendo para ele. Veja o que estamos dizendo aqui. Situações são desafiadoras. Acontecimentos criam sustos, nos trazem surpresas, muitas delas bastante desagradáveis. Mas isso é a vida acontecendo. O sentido psicológico de alguém presente nessa experiência da vida é que representa o sofrimento. Lidar com as situações, por mais desagradáveis que elas nos pareçam, é possível sim, quando não colocamos esse elemento particular, que é o eu, o ego, dentro dessa experiência, sendo experimentador, que está vendo na experiência algo para ele. Essa atitude pessoal, ela desaparece. Quando você descobre a natureza do seu ser, que é a natureza divina, que é a natureza da verdade, essa realidade é a presença daquilo que é indescritível, inominável. Nós chamamos de Deus, mas a ideia que se faz de Deus não é disso que estamos tratando aqui. Estamos falando de algo que está fora do conhecido e, portanto, algo fora daquilo que o pensamento imagina ser Deus. Então, nós precisamos ter uma aproximação da vida a partir desse espaço novo. É um espaço onde não há mais qualquer separação entre você e a vida, entre você e Deus. Assim, não existe nenhuma separação entre você e o que ocorre e o que acontece. Percebam a importância disso. O ponto é que nós não conseguimos ter uma aproximação disso sem termos uma compreensão direta da importância do autoconhecimento. Se você não compreende
aquilo que você é, nesse contato com o que ocorre, você se vê como uma entidade separada. Esse é o movimento de alguém vivendo. Não é mais a vida acontecendo, é alguém vivendo essa experiência da vida, que é o eu, o ego, esse mim. Então, a verdade do autoconhecimento traz a clareza da ciência do seu ser. Nesta não separação, nós temos aquilo que os sábios chamam de Advaita, a não dualidade. Então, não há separação entre a vida e você. Aquilo que acontece e aquilo que é este ser que está presente em tudo. Então, quando a pessoa vem em busca dessa resposta para essa questão da saúde mental, seja no trabalho, seja na família, ou em qualquer situação, acontecimento, incidente, acidente, experiência, a saúde nisso repousa em uma mente que está livre deste modelo de desordem psicológica, de sofrimento psicológico, de confusão mental, de confusão psicológica. A verdade daquilo que é você em seu ser carrega a liberdade de uma mente livre. Aqui, quando usamos a expressão mente livre, estamos falando de uma condição psicológica onde aquilo que temos presente, na realidade, é a não mente. A grande verdade sobre a mente é que a mente é o problema. A mente carrega o problema, a mente leva o problema, a mente transporta o problema, a mente é o problema. Aquilo que nós conhecemos por mente em nós é confusão. Isso engloba, abarca também esse cérebro. Então, tudo aquilo que nós temos recebido há milênios, na verdade, há milhões de anos, esse cérebro se formou e tem esta formação. Nesta formação, o modelo que se processa, a forma de funcionamento em nós, presente em nós, dentro desse modelo cérebro condicionado a esse padrão de pensamento, de sociedade, de mundo, de cultura, é de desordem. Repare a presença em você da ambição, a presença em você da inveja, do ciúme, do sentimento de raiva, de frustração. Como lidar com a frustração é o mesmo que perguntar como lidar com a raiva, com o tédio, com a dor da solidão, com o medo. Tudo isso são estados internos psicológicos que nós, como seres humanos, trazemos, que é uma herança de mundo, uma herança de cultura, uma herança de sociedade, uma herança de funcionamento cerebral, psicofísico. Isso está dentro desse sentido do eu, do ego, desse mim. Aqui, uma visão nova lhe é mostrada, lhe é apresentada. Estamos lhe apresentando
a verdade de algo inteiramente desconhecido. Naturalmente desconhecido, porque não tem como referência mais esse modelo, que é o modelo que nós, no ego, nesse mim, nesse eu, conhecemos. Uma vida livre do medo, livre da frustração, da inveja, da ambição, livre do conflito que o desejo produz. Notem a questão do desejo, há uma frustração, há uma raiva, há um nível de decepção e sofrimento presente, por exemplo, quando o desejo ele não é alcançado, ele não é realizado. Reparem o problema que é o desejo em nós, o conflito que ele causa, o sofrimento que ele causa. Podemos nos livrar de tudo isso? A resposta para isso é sim, quando há o despertar de sua natureza divina. Percebem? Quando há o florescer do seu ser, quando há esta ciência de Deus. Aquilo que é você em seu ser não carrega frustração, não carrega insanidade mental. Sua natureza divina é inteligência, é liberdade, é paz, é quietude, é amor. Na verdade, essas palavras não alcançam essa realidade, não descrevem essa realidade. Então, quando não existe mais essa separação entre aquilo que é você em seu ser, fica claro a vida acontecendo neste ser. A vida é este ser. Assim, reparem que esta aproximação da vida é a aproximação da realidade. É o fim desta condição psicológica em que nós nos encontramos, nesta visão particular, onde existe esse eu e o mundo, esse eu e a vida, esse eu e o que acontece, esse eu e a família, esse eu e o trabalho, esse eu e aquilo que pode me criar frustração, perturbação, desordem ou sofrimento. Reparem, tudo consiste exatamente na presença desse eu. Para ele, aquilo está diante dele. Então tem ele e essa outra coisa. E aqui estamos dizendo que tudo isso é o próprio eu. Há um espaço que se abre agora, um espaço sem o centro. Aqui nesse trabalho, dentro dessa aproximação, estamos lhe convidando para o despertar de sua natureza divina, que é exatamente o fim desse espaço de dualidade, para um novo espaço onde há esta presença da Advaita, da não separação. Esse novo espaço da não separação, da não dualidade, é a realidade desta mente nova, desta não mente. Estamos juntos? É fundamental não nos prendermos a essas palavras, a esses termos, e sim termos uma visão direta, vivencial daquilo que estamos colocando aqui. Quando você aprende a olhar para todo esse movimento do eu, do ego, que é o movimento do pensamento, do sentimento,
da emoção, da percepção, desse modo de sentir, sem colocar uma identidade presente nisso, há uma eliminação dessa dualidade, há uma eliminação desse espaço em dualidade. Então, há algo aqui, nesse instante, fora do conhecido. Então, a beleza do despertar, do florescer de sua natureza divina, é que todos os problemas, eles estão presentes quando a ilusão desta condição psicológica de ser alguém está presente. Tomar ciência disso é a beleza nesse trabalho. Uma vez que isso fique claro, a ciência desta desordem, desta confusão, há um novo modo de perceber a experiência, onde o eu não está, onde o ego não está, onde os problemas, todos os problemas se dissolvem, todos os problemas desaparecem. Essa é a beleza da visão da realidade. Quando há uma visão para essa realidade, isso é o fim desta ilusão. Reparem o que estamos dizendo. Uma vez ciente da ilusão, há uma visão da realidade. Uma vez não ciente da ilusão, isso que é a ilusão está se passando pela realidade das nossas vidas. Então, qual é a verdade do seu ser? É a verdade do fim para tudo isso. A verdadeira sanidade, a verdadeira felicidade, amor, paz, ciência da vida como ela é a ciência de Deus. Então, é nesse sentido que estamos aqui usando expressões como o despertar da consciência, o despertar da consciência espiritual, iluminação espiritual. Então, não se trata de experiências místicas, esotéricas, contato com extraterrestres, ou contato com outros mundos ou mundos paralelos, todo esse tipo de coisa. Aqui se trata da constatação direta e simples de que essa experiência do eu, nesse modelo de dualidade, de separação, é o sonho de uma existência separada. Aqui o convite para você é para que você assuma a realidade de Deus, que é a sua natureza verdadeira, que é a natureza da verdade sobre cada um de nós. Então, esse é o nosso trabalho aqui nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto, para você dar uma olhadinha. Aqui nós temos o nosso link para você conhecer também o nosso outro canal. Temos inúmeros vídeos por lá. Aqui estamos trabalhando com você nesses vídeos, tanto aqui quanto no outro canal, o despertar de sua natureza divina. Existe ainda algo maior que isso. São esses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Uma oportunidade única de estarmos juntos, investigando através de perguntas e respostas e tendo um contato também com esse silêncio da meditação.
descobrindo o que é a verdade da meditação de uma forma prática, vivencial. Então, aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais, fazemos retiros. Se isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido para você, fica esse convite, aproveita e já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Estamos tratando da realidade do ser, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. A única realidade presente em toda a existência é a verdade da Advaita, da não separação, da não dualidade,